Olá, boa tarde, boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma live aqui falando sobre oração e depois nós iremos orar. Estou salvando aqui o que eu pesquisei. A oração, ela não só muda a situação, muda quem ora. Fiz uma capa bem legal aqui, sempre eu mostro. Eu quero que você compartilhe com outras pessoas e depois da live nós vamos passar uns minutos, alguns momentos de oração, ok? Eliana Souza, que Deus te abençoe. Gente, a oração não é apenas um ato espiritual. Ela também produz efeitos reais no cérebro. Diversos estudos em neurociência e psicologia mostram que práticas como oração e meditação podem transformar a forma como pensamos, sentimos e reagimos. Lembro-me que eu fiz algumas lives falando sobre a neuroplasticidade cerebral e a oração. Uma pesquisa muito top que eu fiz, né? Mas aqui nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Reorganização do cérebro, neuroplasticidade. Prestem bem atenção. O cérebro, ele possui uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou seja, ele muda conforme nossos hábitos. Quando alguém ora com frequência, fortalece conexões ligadas à fé, esperança e autocontrole. Diminui padrões ligados ao medo e à ansiedade. Em termos simples, quanto mais você ora, mais o seu cérebro ele aprende a viver em paz, porque é um alívio, né, muito grande à ansiedade, ao estresse. A oração, ela nos traz calma, e muita calma. Redução do estresse e da ansiedade. A oração reduz a ativação da amígdala cerebral, o que é responsável por respostas do medo e alerta. E estudos comprovam que durante a oração, a diminuição do cortisol, que é um hormônio do estresse, e aumento de sensação de segurança e confiança. Sim, aqueles que estão aí na live, que vivem uma vida de oração, ou que passam momentos de oração, sabem muito bem que essa sensação de segurança, ela é muito grande. Porque quando nós oramos com confiança, nós estamos orando a quem? Ao Pai das Luzes, ao Deus eterno, ao Deus soberano, que ouve a nossa oração, não só escuta a nossa oração, mas também ele responde às nossas orações. E aumento do foco e clareza mental. A prática da oração ativa o córtex pré-frontal, responsável por tomadas de decisões, por discernimento e controle emocional. Não explica por que pessoas que oram frequentemente relatam mais equilíbrio, mais decisões. Por quê? Deixa eu falar sobre a minha experiência. Agora até que eu estou orando pouco, mas eu já fui muito de oração, já orei bastante. Eu tinha um grupo, eu morava em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e nós tínhamos um grupo de 50 pessoas que nós orávamos nos montes, nós orávamos nas praças, orávamos nas ruas, muitas respostas de orações.
E isso nos traz uma confiança muito grande quando você ora e você vê ali a resposta do Senhor. Esta semana mesmo eu pedi a Deus algo e Deus supriu. Eu orei em uma noite, eu disse: Deus, eu preciso dessa situação, que essa situação seja resolvida. E no outro dia Deus usa alguém e a resposta da oração chegou. Uau, meus olhos encheram de lágrimas, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, porque Deus sempre respondeu às minhas orações. Sensação de presença e conexão com Deus. Pesquisas indicam que a oração ativa áreas relacionadas à empatia e relacionamentos, como se o cérebro estivesse realmente em diálogo com alguém. Alguém, se quiser falar aí, digitar aí sobre a tua experiência, sobre a tua intimidade com Deus, sobre a tua experiência com oração, você pode digitar, você pode falar aí, tá? Isso fortalece sentimento de propósito, nos dá uma esperança muito forte e amor ao próximo. Pesquisadores importantes, alguns estudiosos investigaram profundamente esse tema. Andrew Newberg mostrou com exames cerebrais como a oração altera áreas do cérebro. E Herbert Besson estudou a resposta de relaxamento ligada à oração. E a conclusão espiritual que nós chegamos aí é que a oração não muda apenas circunstâncias, mas a oração muda você. A oração muda a nossa vida. Quando você ora, sua mente se acalma, você sente paz de espírito, seu coração se fortalece, seu cérebro se reorganiza para viver pela fé. E a fé, ela é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Você não está vendo aqui no momento, mas você já começa a agradecer aquela bênção que você está suplicando, aquela bênção que você está pedindo. E quando você ora em linguagem espiritual, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, a oração alinha o cérebro humano com a vontade de Deus. A frase oração alinha o cérebro humano com a vontade de Deus é profunda, mas precisa ser bem entendida para não virar algo místico demais ou desconectado da realidade. Não é que o cérebro ele vai captar Deus como uma antena, né? O que acontece é um processo espiritual com efeitos reais em nossa mente e no nosso comportamento. Vamos aqui direto ao ponto. O que significa alinhar o cérebro? Alinhar o cérebro é quando seus pensamentos, suas emoções, suas decisões passam a caminhar na mesma direção dos princípios de Deus. Biblicamente, isso aparece em Romanos 12:2, que fala sobre a transformação do nosso entendimento, a transformação da nossa mente. E cientificamente isso se conecta com a neuroplasticidade. Aquilo que você repete, a oração, a reflexão, a fé, molda o teu cérebro, porque você vai repetindo, porque você vai orando, você vai buscando. E seu padrão mental deixa de ser carnal, impulsivo, e se torna mais consciente e direcionado. Quando você termina aquele momento de oração, deixa eu ver aí quem está falando, Luciano, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Boa noite, meu querido, você é de onde, Luciano? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Então, queridos, quando nós oramos, como eu já falei, já passei muitos momentos de orações. Eu me lembro que eu também morei em Foz do Iguaçu, e naquela época eu estava trabalhando na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E nós tínhamos um dia com Deus. Nós começávamos, acho que era às 7 da manhã e até às 7 da noite. Ficávamos o dia inteiro ali em oração, à noite tomávamos uma sopa. E quantas respostas de orações, eu me lembro que ali a gente se jogava no chão, orava com a face no chão, orava de joelho, orava com o rosto no pó, orava virado para a parede, orava caminhando. E quando terminava aquele dia, nós estávamos leves, seguros de que Deus iria atender às nossas orações. E era muita gente que orava, muita gente que buscava a presença do Senhor. E como que a oração produz
esse alinhamento? Vemos aí uma troca de foco, de si mesmo para Deus. Quando você ora, você sai do centro e coloca Deus no centro. Isso reduz a ansiedade, os nossos pensamentos desordenados, porque a oração, eu estou falando com alguém superior, é um diálogo. Mas como diálogo? Se o diálogo é entre duas pessoas, sim, eu estou dialogando com Deus, eu estou falando com Deus, né? E ali eu estou jogando, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E fortalece áreas como o córtex pré-frontal, ajudando você a pensar antes de agir. E espiritualmente você deixa de reagir e passa a discernir, porque quando nós estamos orando, nós devemos orar, calar, ouvir a voz da nossa consciência, ouvir aquilo que Deus pode estar falando conosco, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções, e Deus sim, Ele fala, e eu estou aqui dizendo para vocês de experiências que eu já passei, e de situações complicadas que foram solucionadas, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Submissão da vontade. Orar não é só pedir, é se ajustar. Exemplos de Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque nós vamos descobrindo qual é a vontade do Senhor. Esse tipo de oração reduz a impulsividade, você não vai mais estar agindo por impulso, aumenta o autocontrole e enfraquece o ego, porque nós somos bem orgulhosos. Nós, seres humanos, nós pensamos muito em nós, mas quando nós oramos e devemos entrar em oração agradecendo a Deus. A Bíblia diz, entrai pelas suas portas com ações de graças, com confissão, e aí o nosso cérebro ele vai aprendendo um novo padrão, obedecer em vez de reagir. Reorganização das emoções, a oração constante diminui a atividade da amígdala cerebral. Resultado, menos medo, mais paz e mais confiança. Espiritualmente, a fé substitui o medo, porque nós vamos nos jogando ali na presença do Senhor, buscando a presença de Deus, porque na oração nós extravasamos, nós falamos, explicamos para Deus aquilo que nós queremos. E também renovação dos pensamentos. Durante a oração, você lembra de promessas. É por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus, porque nós podemos orar a palavra. A Valnice Milhomes, ela tem um livro que fala sobre orando a palavra, e tem outro livro, Tipos de Orações. Quando nós vamos aí descobrindo, sabemos as promessas de Deus e vamos determinando que aquilo aconteça, e como eu determino segundo a minha fé, evidentemente vai acontecer. Claro, tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Então nós vamos lembrando das promessas de Deus e confessa verdades, rejeita pensamentos negativos, porque o pensamento negativo você não vai conseguir, você não vai conquistar, mas o positivo posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso cria novos caminhos mentais. Nós fazemos o quê? Fazemos uma ressignificação dos nossos pensamentos e começamos a buscar a presença do Senhor. É aqui que acontece o alinhamento. A sua mente começa a pensar como Deus ensina, como o Senhor nos orienta. E aqui eu tenho uma verdade central. A oração não muda Deus. A oração muda você. Muda nós, até que sua vontade se pareça com a vontade de Deus, né? Quando eu oro, eu estou informando Deus. Não estou informando Deus, eu estou sendo transformado por Ele. A oração, ela é um alinhamento, né? Eu disse que a oração é um diálogo, mas é um alinhamento. E Deus não desce ao nível da minha vontade, Ele se levanta ao nível da vontade dEle, mas a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 113,
Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que se passa na terra? E faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em família. E aqui eu vou falar sobre alguns benefícios espirituais da oração. Se alguém quiser aí digitar alguma coisa, pode digitar. Intimidade com Deus. A oração aproxima você de Deus, nos aproxima de Deus. Não é religião, é intimidade, é comunhão, é relacionamento. Quanto mais você ora, mais sensível se torna à presença dele. Nós sentimos a presença do Senhor. E Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O benefício, você deixa de conhecer, de ouvir falar e passa a viver a presença de Deus. Você vai conhecendo a Deus na sua intimidade através das respostas das orações. Se alguém quiser aí falar de alguma bênção que já recebeu através da oração, fique à vontade. Alinhamento com a vontade de Deus. Na oração, sua vontade é tratada. Você começa pedindo e termina rendendo-se, entregando-se ao Senhor. Mateus 6,10 diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o benefício, você passa a desejar o que Deus deseja. E Deus deseja que você frutifique, que você viva uma vida alinhada com a sua vontade, viva uma vida frutífera. E também fortalecimento espiritual. A oração alimenta o espírito. Assim como o corpo precisa de comida, o espírito precisa de comunhão. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. É aqui o benefício: você ganha força para resistir ao pecado e permanece firme na presença do Senhor. Um outro grande benefício é o discernimento espiritual. Quem ora começa a enxergar além do natural, entende situações espirituais, percebe enganos, reconhece a voz de Deus. Quem é espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Qual é o benefício aí? Você não vive confuso, você vive guiado. Guiado pelo Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor vai nos guiando a coisas maravilhosas, a coisas boas. Então você tem um discernimento do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, ele existe, ele é muito forte, porém mais forte é o Senhor dos Exércitos que está conosco, nos dando segurança, nos dando força, nos dando paz, nos dando resposta às nossas orações. Outro benefício é a paz interior, a paz que vem de Deus. A oração, ela traz uma paz que não depende dos problemas, não depende das circunstâncias. Filipenses 4,7 diz: a paz de Deus guardará o vosso coração. Qual é o benefício que eu tenho aqui? Mesmo na luta, há descanso dentro de você. Mesmo diante das adversidades, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quebra do orgulho e dependência de Deus. É um outro grande benefício da oração. Orar é reconhecer que eu preciso de Deus, isso quebra o meu ego, fortalece, a humildade. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Nós precisamos nos humilharmos diante da presença do Senhor nosso Deus. Quem entrou aí agora, estou falando sobre a oração, os benefícios da oração. E você pode aí digitar, falar de alguma bênção que você tenha recebido através da oração, E o benefício, você vive dependente de Deus, não de si mesmo, porque as nossas justiças são como trapo de imundícia e nós devemos colocar diante de Deus e Deus, a seu tempo, ele vai nos exaltar. Ativação da fé. A oração fortalece a fé porque mantém você conectado às promessas. Deus prometeu, Deus é maravilhoso,
Deus é lindo, Deus é especial. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. O benefício. Sua fé deixa de ser uma teoria, mas começa a ser o quê? Uma vida prática. Começa a ser algo muito prático. A oração não é somente um meio de pedir bênçãos. Ela é o caminho para se tornar alguém transformado por Deus, porque eu vou me transformando à medida que eu vou me entregando ao Senhor. E quem ora não apenas fala com Deus, quem ora é moldado por Deus. E nós temos vários exemplos de pessoas que oraram na Bíblia e receberam resposta das suas orações. Ana, por exemplo, oração em meio à dor, 1 Samuel, capítulo 1. Ana era estéril, humilhada, sofrendo profundamente, ela derramou a sua alma diante da presença de Deus. O resultado, Deus lhe concedeu Samuel. Qual a lição que nós temos aqui? Deus responde orações sinceras, mesmo quando ninguém mais entende a sua dor. Nós temos também Elias, oração que fecha e abre o céu. 1 Reis, capítulo 17 ao 18. O profeta Elias orou para não chover e não choveu. Depois orou novamente e a chuva voltou. Qual é a lição? Oração de um jeito tem poder espiritual e real. A oração é real. E é bom que você tenha a tua própria experiência e que você veja que Deus respondeu à tua oração. Naquele momento mais cruel, naquele momento mais difícil, naquele momento que você pensou que tudo estava perdido. E a última palavra, ela vem de Deus. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos também Salomão, oração por sabedoria. 1 Reis 3, capítulo 3, o rei Salomão pediu sabedoria em vez de riquezas. Qual foi o resultado de tudo isso? Deus deu sabedoria e também deu riqueza e deu honra. Quando a lição que nós temos aqui, quando você pede o que está no coração de Deus, Ele acrescenta mais. E é muito interessante que Deus realmente nos dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ezequias, oração que muda a sentença, 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias estava para morrer, ele orou humilhado, ele se humilhou, ele chorou diante da presença de Deus, e o resultado, Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. A oração pode mudar cenários que parecem definidos. Jonas, oração no fundo do abismo, Jonas capítulo 2, o profeta Jonas orou de dentro do ventre do peixe. Qual foi o resultado? Deus o livrou. E a lição, não importa quão profundo você esteja, Deus ouve, né? Não importa que deserto você esteja atravessando, mas Deus ouve a nossa oração. E uma oração muito importante também aqui é Daniel, oração em tempo de crise, Daniel capítulo 6. O profeta Daniel, ele continuou orando mesmo sob ameaça. E o resultado ele foi livrado da cova dos leões, né? Ou na cova dos leões. A lição, a oração sustenta você em meio à perseguição. Outro exemplo maravilhoso é Pedro, oração da igreja, Atos capítulo 12. O apóstolo Pedro estava preso. A igreja fazia contínua oração por ele. O resultado, Deus mandou um anjo e o libertou. A oração coletiva tem poder extraordinário. Por isso é muito importante nós orarmos, né? E Jesus, a oração do Getsêmani, Mateus capítulo 26. Jesus Cristo orou. Se possível, passa de mim este cálice, mas mas seja feita a tua vontade. E o resultado, ele foi fortalecido para cumprir aquela grande missão, né? Nem toda resposta é livramento. Às vezes, Deus nos dá a força para que nós possamos vencer. E Deus responde, pessoal, a orações de diferentes formas, né? A oração de Ana, sim, a oração de Elias, espere, Salomão, algo melhor, né? Jesus, força para suportar.
E nenhuma oração sincera, ela fica sem resposta. Deus responde com milagre, com direção ou com transformação. Portanto, esta foi aí a minha palavra para vocês, falando sobre oração, que Deus responde às nossas orações. A oração não muda só a situação, muda quem ora. Então, nós somos mudados, nós somos transformados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é grande. E a oração, realmente, ela tem poder. Tá? A oração, ela tem poder, que você possa buscar a presença de Deus, sentir a presença do Senhor. Qual é o teu problema nesta tarde? A oração, ela tem um poder transformador muito forte, pois conecta a Deus e pode fazer milagres e mudanças significativas em nossas vidas. A oração é uma prática fundamental na vida de muitos cristãos, pois nos permite expressar as nossas necessidades, agradecimentos, buscar orientação divina, e através da oração nós podemos nos conectarmos e experimentar sua presença em nossas vidas. A Bíblia enfatiza que Deus ouve as nossas orações, Deus responde às nossas orações, claro que de acordo à vontade do Senhor. E vários versículos bíblicos, eles ressaltam a importância e o poder da oração, como peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mateus capítulo 7, o versículo 7. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Mateus 21 e 22. Estes versículos nos mostram que a oração não é apenas um ato de pedir, mas é um ato de fé, um ato de confiança na soberania de Deus. E quando nós oramos segundo a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. E a oração, ela traz um impacto muito forte em nossas vidas. Ela pode transformar não apenas nossas circunstâncias, mas também nossos corações, nossas mentes, como eu já expliquei aqui para vocês da neuroplasticidade, né? E ao passarmos tempos em oração, nós somos moldados à imagem de Cristo e desenvolvemos maior dependência de Deus. Isso nos proporciona paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao perigo. E em resumo, né, concluindo aqui, a oração é uma ferramenta poderosíssima que nos conecta com Deus e pode trazer mudanças significativas em nossas vidas. E ao orar, nós reconhecemos a capacidade de Deus de intervir em nossas situações e confiamos em sua sabedoria, em sua graça, em sua compaixão e em seu amor. Portanto, cultivar uma vida de oração é essencial para fortalecer a fé, experimentar o poder de Deus em ação. E o poder de Deus é algo lindo, é algo maravilhoso. Nós precisamos cada vez mais entender que esse poder da oração acontece de uma forma sobrenatural. A oração tem poder porque Deus usa as orações para fazer milagres, e a Bíblia diz que Deus dá poder à oração, e orar para que Deus possa transformar vidas é muito importante na vida do cristão. Vocês viram aí exemplos bíblicos que eu mencionei sobre oração, e o poder da oração. Deus nos dá poder através da oração. Sem Deus, a oração não tem poder para curar. Em resposta à oração, Deus pode curar feridas emocionais, curar traumas emocionais, doenças físicas, doenças psicológicas. A oração também traz libertação, ela tem o poder para libertar-nos da opressão espiritual, do poder do diabo, do poder do pecado. E a oração realmente é algo fenomenal. Fortalecer, né? A oração nos ajuda a nos socarmos em Deus, no seu poder, e através da oração nós vamos aprendendo a nos conectarmos e a termos comunhão com o Senhor. A oração também
tem o poder de perdoar. A oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus quando nós oramos, e nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Deixa eu ver aí quem está assistindo. Não vejo bem o nome aí. Estou assistindo. Que Deus abençoe. Se vocês aí já tiveram algum pedido de oração respondido, já tiveram alguma bênção, se você quiser mencionar, ok? E a oração ela faz outros milagres. Não há limites para o poder de Deus. Ele responde todas as nossas orações quando realmente está consoante segundo a sua vontade, né? Não existe, na realidade, uma fórmula mágica para você fazer uma oração poderosa, mas nós devemos orar com confiança, devemos confiar no Senhor. A Bíblia também diz que devemos pedir confiando que Deus vai atender às nossas orações, e Deus ele tem poder para atender, sim, às nossas orações. E nós precisamos de entender que a vontade de Deus ela tem que prevalecer na minha vida, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Orar para quê, né? Orar significa falar com Deus, orar significa invocar o nome do Senhor, significa buscar a presença do Senhor. Salmo 4, versículo 3, saiba o que o Senhor escolheu, o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Daqui a pouco nós iremos estar orando, né? Quando é que eu devo orar? Eu devo orar sempre, né? De manhã, de tarde, à noite, em casa, na escola, no trabalho. Você busca ali um momento de oração e busca a presença do Senhor e orar continuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Efésios, capítulo 6 e o versículo 18. E orar é importante porque nós vamos nos aproximando mais e mais do Senhor, é o que eu já expliquei aqui nesta live. João 14, versículo 13 ao 14 diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em nome de Jesus, Deus vai atender. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, né? Vamos orar então? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando Mateus, né, capítulo 5, versículos 5 ao 7, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Vocês orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? E a oração aí, o Pai Nosso, foi um modelo, né, que Jesus nos deu, nos ensinou. A oração feita segundo o modelo do Pai Nosso é justamente agradável a Deus. A oração do Pai Nosso, todos conhecem, praticamente todas as religiões oram, né? Essa oração ela é conhecida como Pai Nosso por causa das suas primeiras duas palavras. Deus não é alguém que está distante de nós. Deus não é alguém assustador, mas é aquele que está presente, e nós devemos santificar o seu nome. Deus ele é santo, é importante reconhecer a sua santidade.
santificar o nome do Senhor, né? Venha o teu reino, o reino de Deus tem seus preceitos estabelecidos pelo rei. Jesus nos ensina a sermos cidadãos que praticam esses preceitos enquanto nós vivemos aqui na terra, e a nossa esperança é alcançarmos realmente o reino dos céus de uma forma toda especial, né? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço neste momento pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Tu és o Deus que estás conosco, tu és o Deus que nos ensina a orar, a pedir, Senhor, e eu peço ao Senhor que venha abençoar todas as pessoas aí que entraram nesta live, que participaram desta live. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, tu conheces cada um, a sua angústia, a sua dor, o seu dilema. Eu peço ao Pai que o Senhor possa estar abençoando esta vida que está em perigo, esta vida que está desesperada, esta vida que precisa do Senhor, que o Senhor possa realmente abençoar. Entra neste coração ferido, entra neste coração angustiado, abençoa cada vida aí, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa curar enfermidades, que o Senhor possa abrir portas de trabalho que estão fechadas, que o Senhor possa dar paz para este coração ferido, para este coração aflito, ó Deus. Eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu venhas abençoar de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, cada pessoa que entrou aí nesta live, ou aqueles que irão assistir esta live depois, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha restaurar, Senhor. Eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Eu te louvo, ó Deus, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida daqueles também que nos assistem. Pai querido, Pai santo, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que a tua graça é suficiente para perdoar os nossos pecados e que nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração diante da tua presença. Para a glória do teu nome, eu peço a tua bênção em nome de Jesus. E eu agradeço a todos vocês que aí entraram nesta live. Amém? Grande abraço.